Salve galera! Tudo jóia? Bem-vindos a mais um Rimas da Carol. Talvez alguns tenham percebido que eu dei uma sumidinha, mas já voltei. É que, fim de ano, tudo acontecendo, uau! Mas aqui estou, feliz de estar gravando mais um episódio, mais uma rima para o canal. E de novo, assim como na última, a rima de hoje é da categoria psicologia, em especial sobre a temática dos processos psicológicos básicos, que eu amo, né, pessoal? Essa rima eu fiz inclusive para dedicar aos meus alunos do primeiro semestre, porque justamente o assunto da rima de hoje, que é tomada de decisão, foi um assunto que a gente teve que ver de uma forma um pouco mais acelerada. Então eu dedico essa rima aos alunos para que seja uma forma lúdica, quem sabe, ou interessante, para alguns pelo menos, para abordar alguns das peculiaridades, né, e das teorias desse assunto. Então, acho que vale a pena dizer que é uma rima, como a maioria dessas de processos psicológicos básicos, que ela tem um cunho mais didático, certo? Então ela tenta misturar teorias sobre tomada de decisão. Então ela tem alguns conteúdos técnicos. Inclusive, tenta mesclar diferentes teorias, diferentes perspectivas. Então, às vezes parece até que está falando de mais de uma coisa ao mesmo tempo, não parece, tá mesmo. Então eu tento juntar tudo em forma de rima. Vamos ver se vocês acharam que deu certo, né? Especialmente os alunos, vamos ver qual é o feedback da galera. Então, gente, o título da rima é Escolhas de Vida. Você está no controle? Ah, porque tomada de decisão permeia toda a nossa vida e talvez mais do que a gente perceba, né? A gente está mais no controle da escolha de muitas coisas, mais do que a gente consegue perceber. Às vezes eu não controlo uma fatalidade que acontece comigo, por exemplo. Mas o que eu faço com isso depois? Então, talvez, de alguma maneira, a gente possa conceber, interpretar que em algum nível dos acontecimentos da vida a gente sempre tem algum poder de escolha, antes, durante ou depois. O que não significa que seja fácil, que seja simples. Muitas vezes a gente precisa parar, ancorar bem, entender bem para poder escolher bem, não é no automático. Mas enfim, vamos à rima e vamos ver se vocês gostam. Ela é giga, tá? Eu daqui a pouco tô fazendo modalidade tera, mas enfim, acho que essa ainda fica na giga. Vamos lá, tomara que vocês consigam me acompanhar, eu vou tentar ler devagar para todo mundo acompanhar, até quem não é da área. Escolhas de vida. Você está no controle? O que você costuma comer na refeição? O que você exerce como profissão? O que você faz para ter diversão? Quando tem problema, como busca uma solução? Quando está angustiado, como lida com a aflição? Quando olha para a sua vida, qual o grau de satisfação? Tudo isto e muito mais depende da tomada de decisão. Este é um processo que entra em ação sempre que nos deparamos com mais de uma opção e acabamos por escolher a suposta melhor direção. A todo momento, fazemos uma espécie de avaliação em que múltiplas alternativas passam por constante comparação. E nem sempre percebemos que é a nossa própria votação que decide o resultado de uma cotidiana eleição. E o que influencia esta complexa operação? Muitos se iludem que é apenas a sua razão e se enganam quando não levam em consideração a poderosa influência da emoção. Desculpe se isso parece uma decepção ou se gera algum tipo de frustração, mas a ciência já fez esta demonstração e a hipótese do marcador somático apoia esta proposição. De fato, está certíssima a famosa afirmação de que precisamos escutar o nosso coração. E é justamente por não ser um processo apenas racional que a tomada de decisão nem sempre gera um resultado ideal. Mas não se preocupe, isso não lhe torna menos intelectual.
E não ter certeza da melhor decisão é perfeitamente normal. Entendimentos que fundamentam o campo da economia comportamental. Lidar com incertezas é exatamente do que se trata tomar uma decisão. Achar que existem regras pré-estabelecidas, objetivas e analíticas é ilusão. No fundo, usamos heurísticas, que nada mais são que estratégias que parecem levar a uma correta resolução. No entanto, em geral, toda heurística tem alguma imperfeição, porque a sua matemática não é exata, é fruto de alguma subjetiva ponderação. Por estas ideias, Daniel Kahneman recebeu o Nobel como premiação. Por isso, a tomada de decisão é psicológica, é como uma espécie de função analógica, sinais que variam não apenas em função da lógica, mas do acúmulo de cada experiência ontológica, um fenômeno cuja base biológica só faz sentido ao ser compreendido de maneira antropológica. O problema é que nem sempre percebemos nossa própria limitação. Riscos e recompensas ganham pesos diferentes na sua apreciação. E ao avaliar probabilidades, em geral o fazemos com distorção. Priorizamos recompensa imediata, de modo que a tardia sofre desvalorização. Com amostras pequenas, já queremos tirar uma grande conclusão. E sem considerar o critério de proporção, usamos apenas a representatividade para a generalização. Sem saber, usamos vieses para todo tipo de deliberação. Por exemplo, ao examinar custo e benefício e sua relação, enfatizamos a perda, da qual temos aversão. E esta é uma das estratégias do capitalismo para a nossa manipulação. Mas vou parando por aqui, para não lhe gerar muita preocupação. Mas fique esperto, fica a dica, vale a reflexão. E mesmo sabendo que usamos atalhos para decidir, em geral é bem difícil resistir aos diferentes tipos de heurísticas que tendemos a reproduzir. E quando estamos cansados, é ainda mais desafiador de nestas falácias não cair. Após um dia exaustivo, por exemplo, na dieta é mais custoso persistir. É como se perdêssemos a capacidade de o autocontrole garantir. E diante de um conflito, o automatismo torna-se mais complicado de suprimir. A teoria da depleção de recursos ajuda a explicar por que, mesmo querendo um comportamento inibir, depois do esgotamento do ego, aos desejos e impulsos é mais provável sucumbir. Mas, por favor, não me interprete mal, não é para você desistir. A verdade é que nunca estamos preparados para a surpresa que está por vir. A vida é uma constante aprendizagem de como aos eventos devemos reagir. Quem sabe, aceitar que o processo decisório muitas vezes baseia-se na nossa capacidade de intuir ajude a entendermos que não basta apenas racionalizar, precisamos nos ouvir. O fato é que algoritmos de decisão jamais poderão modelar nossa habilidade de sentir. Talvez a imprevisibilidade da vida, ao acaso ou por destino, seja a essência do existir. Errando ou acertando, na vida estamos sempre a progredir. O que importa é a vontade de estarmos dispostos a crescer e evoluir. E com humildade, dos tropeços e dos erros de percurso, sabermos rir. Mesmo usando atalhos de um jeito ou de outro, podemos escolher por que caminhos queremos seguir. Ha! Tomada de decisão. É tudo isso misturado, junto, sacudido, mais um pouco. Não é simples, é muito complexo. Não somos uma máquina de algoritmos perfeitos, exatos. Tem muita subjetividade, muita afetividade, muita emoção envolvida em tudo. E por um lado ela pode ser um problema, por outro ela pode ser uma grande solução. Como que a gente equilibra essas coisas, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Só razão não funciona, só emoção também pode ser um pouquinho delicado. Certo, pessoal? Tem uma
frase clássica, né, de um ícone da fenomenologia, o Sartre, né, campo da filosofia, mas que fundamenta muito toda uma linha da psicologia. Então, uma das frases clássicas do Sartre é que não importa o que fizeram com o homem, mas sim o que ele fez do que fizeram com ele. Ha! E eu acho que se trata muito dessa questão que eu falei no início, sobre que em algum nível, em algum grau, a gente vai ter algum poder de escolha, seja antes, durante ou depois. E eu acho bonito porque essa máxima do Sartre, né, e da fenomenologia também mostra o quanto a psicologia cognitiva tem uma interface direta com todas as áreas, certo? Eu ainda vou falar um pouco mais sobre o quanto as áreas, na minha humilde opinião, se relacionam dentro da psicologia, ao invés de serem o que algumas pessoas pensam, campos de batalha em que os lados são opostos, inimigos. Isso não tá com nada, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu acho que para fim de ano, pensar sobre o poder nas nossas escolhas vem bem a calhar. Eu espero que essa rima, para quem teve paciência, quem conseguiu acompanhar, sirva de inspiração para gente, bem ou mal, né? O final de ano, seja real isso ou não, mas ele acaba envolvendo uma ritualística pessoal que eu acho que é válida, que é parar para avaliar o ano que passou e projetar coisas positivas só para melhorar para o ano seguinte e que dentro dessas melhoras a gente possa fazer escolhas cada vez melhor para a nossa vida. Arrou, beijo galera no coração, espero que vocês tenham aguentado até o final e até a próxima. Boas escolhas de vida. Beijão.